Bom dia, pessoal. Então, espero que tenham passado bem o feriadão. Vamos retomar então nosso assunto, né? Estávamos falando semana passada, a gente viu um pouquinho sobre o governo do João Goulart, né? O governo do Jango, que algumas propostas, né, que ele fez ali foram contrárias ao que a boa parte da sociedade, principalmente a elite, né, a galera mais ricona ali da sociedade, o que eles pretendiam. O principal BO que deu ali é a questão das reformas de base, né? Então a gente tem que lembrar mais uma vez que a gente está falando de um contexto é, internacional muito complicado, porque não era uma questão no Brasil somente. A gente está vivendo um momento global, né, de embate entre duas ideologias. De um lado nós temos o capitalismo norte-americano, do outro lado nós temos o comunismo soviético, né, o socialismo soviético. O Brasil está nesse contexto, né? O Brasil está sobre essa influência. E quando o João Goulart fala em reforma, né, quando ele propõe reforma agrária, por exemplo, que era uma das reformas propostas por ele, isso soa muito comunista para essa elite brasileira. Né? Uma elite reacionária, uma galera muito conservadora, né? Então esse pessoal enxergava nisso, né? E também, obviamente, uma reforma agrária iria prejudicar financeiramente, né, esses produtores rurais. Então essa galera não ficou nada contente com isso. Já havia aquela propaganda de que o João Goulart era vermelho, era comunista, quando ele propõe essas reformas, e que se a gente for analisar as propostas, são reformas que estão sendo feitas hoje, né? Eram para ter acontecido lá, naquela época, década de 60. A gente está falando em reforma tributária hoje, é assunto no Brasil hoje. Né? Reforma administrativa, reforma agrária nunca foi feita no Brasil. Tá? Só que aí cria-se, né, na mentalidade, no imaginário da população, que a reforma agrária é o que? Ah, vamos pegar todas as terras, que vamos tomar a terra dos fazendeiros e vamos mudar por sem terra. E não é isso a reforma agrária. Né? A pessoa tem que ler, tem que entender o que é uma reforma agrária, que nunca aconteceu no Brasil. Né? Então foi proposto pelo João Goulart lá nos anos 60 e até hoje a gente não concluiu essas reformas ainda. Né? Uma reforma educacional, nós temos agora, né, vocês estão pegando aí no meio do caminho essa tentativa de reforma, né, que é a BNCC. Então, vejam, nós estamos agora no século XXI, 2020, e ainda se discute as mesmas reformas, né, que o João Goulart propôs em 1963, tá? E elas não aconteceram de 63 até 2021, não aconteceram, né? E hoje o que se discute não são efetivamente reformas, trazem o nome reforma, mas não mudam muita coisa, não são reformas tão profundas. Né? E reforma agrária nunca mais se tocou no assunto, nem em governo de PT, nem em governo de PSDB, nenhum governo se falou em reforma agrária mais no Brasil. Né? Um dos únicos países do mundo em que não aconteceu reforma agrária. Você pega lá países desenvolvidos, pega na Europa, Alemanha, né, o próprio Estados Unidos, tá? São lugares onde aconteceram reformas agrárias. O que é uma reforma agrária? É você redistribuir as terras improdutivas, tá? Ou seja, aquelas terras que estão ociosas, você retira aquelas terras do proprietário, né? Elas estão ociosas, não estão fazendo nada, não estão produzindo nada, e entrega para famílias que se propõem a produzir alimento. Basicamente isso, né? A função da agricultura é a produção de alimento. Então retira-se aquelas terras improdutivas e entrega para quem vai realmente produzir. Isso é uma reforma agrária, tá? Ninguém vai lá tirar o cara o produtor, o fazendeiro que cria gado, que planta milho, que planta trigo. Os caras vão tomar minha terra. Ninguém vai tomar a terra do cara. Né? Eles vão pegar e redistribuir terras improdutivas. É lei. Né? Ninguém pode chegar lá e tomar uma propriedade produtiva de alguém. Não dá, certo? E, mas é isso que acontece, né? E é algo que não se debate, que não se discute, né? Todo mundo fica meio assim, reforma agrária é coisa de comunista, né? Qualquer tipo de reforma. Então, o Brasil dos anos 60 passou por esse tipo
de debate, de discussão, e o resultado, né, o que a gente já sabe, foi o golpe militar. Mas a gente não pode analisar o hoje, né, a gente não pode analisar, desculpe, o 1964 com os nossos olhos de hoje. Aquela época era um outro momento, um outro panorama, um outro contexto histórico que estava rolando. Havia efetivamente uma disputa, né, entre capitalismo e comunismo. Hoje a gente não tem essa disputa. Né? Hoje a gente não tem nenhum país do mundo que você diga, esses caras são comunistas. E a China, professor? A China é uma ditadura, né, pseudo-comunistas, se dizem comunistas, mas acabaram de ultrapassar os Estados Unidos como maior potência econômica do planeta. Né? Eles praticam muito mais o capitalismo do que os Estados Unidos. Então, é aquela história, né, do peixe-boi. O peixe-boi tem o nome de peixe-boi, mas ele não é peixe e também não é boi, é um mamífero, né? Então, as coisas só porque tem um nome não quer dizer que sejam, tá? Da mesma forma, a Coreia do Norte, Cuba, né? Todos esses regimes que se dizem comunistas, socialistas, efetivamente não são. Porque se você for analisar a teoria do socialismo, do comunismo, nenhum deles pratica aquela teoria, né? Então, é nome, só de nome. Então, nós não temos hoje no mundo nenhum país que tenta exportar uma ideologia como acontecia na época da União Soviética. Na época da União Soviética, sim, acontecia. Né? Fazia parte do projeto, né, de disputa contra os Estados Unidos, você fazer uma propaganda, dizer, meu regime é melhor por isso, isso e aquilo. Apesar que a União Soviética, nesse período da Guerra Fria, era também uma ditadura. Tá? A União Soviética, logo depois da Revolução Russa, já se tornou uma ditadura e vai até início da década de 90 como ditadura. Tá? A Rússia só vai deixar, né, que até hoje tem gente que diz que ainda é ditadura, mas a Rússia só vai deixar de ser uma ditadura com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né, volta a ser Rússia. Então, voltando para esse contexto, existia um embate ali mesmo entre capitalismo e socialismo. Existia esse embate. Então, quando o João Goulart falou em reforma, pronto, era o que bastava, né, o start para ter início, né, todo o processo de militarização. Né? E aí a gente não pode colocar a culpa somente nos militares, porque eles desferiram o golpe. Porém, eles não estavam sozinhos. Eles tiveram amplo apoio de uma boa parcela da sociedade, né, classe média alta ali, uma galera, houve inclusive manifestações populares, né, a famosa marcha com Deus pela família. Então vocês acham que discurso de família tradicional brasileira é coisa de hoje? Não é. Naquela época já houve, né, essa marcha com Deus pela família para proteger o Brasil do comunismo, né? Então mais de 100 mil pessoas, né, que se manifestaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, foram às ruas pedir intervenção militar, né, contra as perigosíssimas reformas do João Goulart, né, que é fazer o Brasil virar vermelho. E como eu já falei para vocês na aula anterior, o João Goulart não tinha nada de comunista, né? Ele era um estancieiro, um fazendeiro, proprietário de terras, aliado do herdeiro político do Getúlio Vargas. Então é a mesma coisa que você acusar o Getúlio Vargas de ser comunista, né? Sem a mínima não tem como, não existe, né, Vargas ser comunista. O Vargas perseguiu o comunismo durante todo o período que ele esteve no poder. Inclusive o Partido Comunista Brasileiro foi fechado durante todo o período varguista, né? De 1930 a 45, Vargas exterminou comunistas no Brasil. Né? O Partido Comunista no Brasil não foi para frente por causa do Getúlio Vargas. Né? E o João Goulart era o herdeiro político do Getúlio Vargas. Então era uma continuidade do Getúlio Vargas. Jamais ele seria comunista. Mas no Brasil dos anos 60, você propor uma reforma era sinônimo de comunismo. Tá? Lembrando o contexto da Guerra Fria. Então, boa parte da população mais rica, mais abastada, apoiou os militares e incentivou os militares a tomar o poder. A mídia também ficou muito ao lado dos militares.
né, o discurso midiático no Brasil, numa época em que a televisão estava entrando ainda, mas o grande meio de comunicação eram os jornais e o rádio. Esses grandes grupos midiáticos, tipo, na época não existia ainda oficialmente a Rede Globo, né, mas os grupos que controlavam a mídia, esses grupos, né, que pertenciam a famílias, eram grupos familiares, todos eles eram favoráveis, né, à intervenção militar, deposição do João Goulart. Mas o golpe de misericórdia mesmo, né, que vai desferir o golpe, a gente vai ter no posicionamento dos Estados Unidos, né? O posicionamento norte-americano é definidor do que vai acontecer com o Brasil. Por quê? Então, estava se estabelecendo ali, né, em 64, né, em março de 64, estava se desenrolando, era previsto, era visto a marcha da família em Deus pela família, os jornais batendo nas reformas do João Goulart. O cara não era burro, né? Ele era um político experiente, já havia sido vice-presidente por 2 vezes, né? Então o cara não era um político novatão. Ele sabia o que estava acontecendo, ele entendia o que estava acontecendo. E como bom político, ele tinha, né, a sua defesa, ele tinha o seu aparato militar, né? Então tinham militares que estavam ali para garantir a legalidade, né, para garantir que mantivesse o João Goulart na presidência. Assim como tinham políticos também que estavam ali falando, não, a gente vai garantir a legalidade, a gente vai garantir a Constituição, fique tranquilo. Né? Então a base eleitoral dele era o Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul nessa época era o Leonel Brizola, existia todo o exército ali da quinta região, né, que é o exército do Sul ali, que dava suporte para o João Goulart. Os generais ali eram aliados do João Goulart, né? Então existia um mecanismo, né, que estava pronto para ser usado em caso de tentativa de golpe, né? Então os militares não davam o golpe porque eles sabiam que existia esse dispositivo legalista, né, do João Goulart, e todo mundo esperando o posicionamento dos Estados Unidos. Tanto que no dia do fatídico golpe, né, 31 de março para 1º de abril, quando o João Goulart é informado, né, da sublevação dos quartéis, né, da marcha do Exército de Minas Gerais, estava descendo em direção ao Rio de Janeiro para prender ele, porque ele estava no Rio de Janeiro, né, o João Goulart. A primeira coisa que ele faz, né, ele vai para o Rio Grande do Sul, chega no Rio Grande do Sul, pega o telefone e liga direto para o embaixador dos Estados Unidos, né, o embaixador, para perguntar, e aí, vocês estão do lado de quem? Quem que são apoiar? E a resposta do embaixador é clara. Ele fala, nós estamos com o exército. Tá? Tanto isso é verdade que existe documentação, comentei isso com vocês na aula anterior, documentação disponibilizada pelos Estados Unidos, né? A própria Casa Branca disponibiliza esses documentos da operação chamada Brother Sun. Operação Brother Sun, né? O irmão Sam. Essa operação ela foi organizada, né, pela CIA, e previa que tropas americanas desembarcassem no Rio de Janeiro em caso de resistência por parte do João Goulart. Então, como eles sabiam que existia um mecanismo militar, ali, um grupo de militares e de políticos que estavam do lado do presidente, os Estados Unidos iriam intervir militarmente no Brasil se houvesse uma resistência. Tá? No dia do golpe, no Rio de Janeiro, por coincidência, um porta-aviões, né, com aproximadamente 5.000 mariners a bordo, estava ancorado no Rio de Janeiro. Né? Teoricamente, tinham parado para reabastecer. Mas, né, os documentos comprovam que era o mecanismo de apoio dos Estados Unidos para uma eventual resistência por parte do João Goulart. Né? Então, se houvesse uma resistência, um enfrentamento bélico, os americanos iriam interferir militarmente, né, no conflito. Então o João Goulart chega, liga pro embaixador e fala, não, a gente tá do lado dos milicos. O João Goulart desliga o telefone, não adianta, né, conversa com os militares, não, mas eu não quero que o Brasil
passe por uma guerra civil, que é o que ia acontecer no Brasil. A gente ia ter uma guerra civil com os Estados Unidos no meio. Tá? Para evitar isso, o João Goulart busca asilo no Uruguai, né, atravessa a fronteira, Rio Grande do Sul, Uruguai, e se exila lá para não ter mais, para não ter derramamento de sangue, né, para não ter uma guerra civil no Brasil, brasileiro matando brasileiro e americano no meio, né? Então imagine o que seria no Brasil. Então se o negócio foi feio, poderia ter sido muito pior, tá? E assim chega ao fim o período democrático no Brasil, né? Uma junta militar assume, né, quando é declarado vacância da presidência da República, o Congresso declara vacância, que o presidente não está presente mais. Essa junta militar assume, né? Porque que é uma junta militar? Então era o chefe do exército, né, um general, era um brigadeiro, chefe, brigadeiro não de festinha, tá? Brigadeiro, comandante da aeronáutica, e um almirante, comandante da marinha, né? Esses três líderes das três forças se juntam e fazem um grupo ali que vão definir agora os rumos políticos do Brasil. Então eles já definem os rumos políticos, que o Brasil não vai por um tempo, né, ter eleições. Então estabelecem ali já o primeiro ato institucional, né? Descem o primeiro ato institucional. Ato institucional, pessoal, não era algo previsto na lei, não tinha na Constituição naquela época, não tem na Constituição de hoje. Né? O que era? Era para você tornar legais os atos dos militares no poder. Né? Então, para dizer, ó, a gente está cumprindo a lei. Então, eles começaram a criar a lei conforme era a vontade deles, né? Eles podiam. Então, esses foram os atos institucionais, né? Para dizer, ó, nossa, mas você matou o cara, não, mas eu tô dentro da lei, tá? Eu posso. Então, teoricamente, tudo que os militares fizeram foi dentro da lei, né? Porque a lei eram eles criavam as leis, né, conforme a vontade. O primeiro ato institucional foi efetivamente fechar toda a estrutura democrática do país. Todas as vozes dissonantes foram caladas, né, com esse primeiro ato institucional. Fechou-se Congresso, União de Estudantes, o Parlamento, o partido político, tudo que fosse ou que se pudesse posicionar contrariamente a esse golpe foi fechado. Militares, tanque, material de guerra, tudo na rua, nas principais cidades do país, né, para evitar qualquer tipo de manifestação. Óbvio que essas manifestações aconteceram, né, teve quebra-pau, teve correria, né, principalmente por parte de estudantes. Né, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi, em primeiro momento, o grupo que mais se posicionou ao contrário. Então, os estudantes foram para a rua contra o golpe. A galerinha foi lá falando, não, gente, não quer ser governado por milico, não sei o quê. E o pau cantou, né, obviamente. Quebra-pau, correria, os caras meteram fogo acho que foi não lembro se foi em São Paulo, Rio de Janeiro, na sede da Uni, né. Os milicos foram lá e puseram fogo mesmo, não estão nem aí. Fecharam um diretório acadêmico de universidade, né, que era um tipo grupo de estudantes de cada curso que se reuniam. Tudo isso aí foi considerado subversivo, né? E esses militares então estabeleceram eleição indireta e escolheram como primeiro presidente, né, um general Castelo Branco, né? O general Castelo Branco foi o primeiro militar, o primeiro general a assumir o controle político do Brasil. Então, por isso, nós não podemos dizer que 64 foi somente, né, uma ditadura militar. Ela foi uma ditadura civil militar, porque no início houve apoio sim de grande parte da população, grupos religiosos, a elite econômica do Brasil, esse povo apoiou o golpe, tá? Eles eram favoráveis ao golpe, eles eram favoráveis ao governo dos militares, tá? Óbvio que isso vai mudar, né? Conforme o tempo vai passando, esses grupos midiáticos, a própria igreja, né? Todo esse pessoal vai perceber a cagada que eles tinham feito. Nossa, deu muito errado, né? E a partir daí, né, começa a ditadura a ficar mais dura ainda, né? Um período mais duro. Outra coisa bem importante
né, pessoal? Em relação a esse período, a gente entender que as Forças Armadas não eram um bloco único, homogêneo, né? Existiam pensamentos distintos dentro do Exército, principalmente. Dentro do Exército, nós tínhamos dois grupos políticos, e eram antagônicos, né? Diferentes. Nós tínhamos de um lado o pessoal mais radical, que era chamado de linha dura, que era o pessoal que estava no poder, né, que estava no exército, que queria intervenção desde lá da época dos tenentes, né? Lembra, a gente estudou tenentismo antes de 1930, né? Aqueles tenentistas que apoiaram o golpe do Vargas lá em 1930. Pois é, esse pessoal continuou no exército e hoje eles são generais, né? Então lá em 1930 eles eram oficiais subalternos, eram tenentes, capitães no máximo. Agora em 64 eles já são generais, tipo general 3 estrelas, general 4 estrelas. Os caras são os topzera, né, dentro do exército. E esses caras que estavam lá dando golpe em 1930, eles continuam querendo dar o golpe, né? A mentalidade deles não mudou de lá até 64. Pelo contrário, radicalizou-se ainda mais, né? Eles ainda se viam como, tipo, os heróizão do Brasil, né? Nós vamos salvar o Brasil, nós vamos arrumar o Brasil. Eles se achavam meio, tipo, os messias, assim, né? Vamos arrumar isso aí, vamos pegar isso aí, vamos arrumar essa bagunça, né? E da mesma forma nós tínhamos o pessoal mais moderno dentro do exército, né? Aquele pessoal com pensamento mais progressista um pouco, né? Que era o pessoal que não era da linha dura, né? Era o pessoal mais falando, não, vamos pegar esse, agora que já fizemos essa cagada de dar o golpe, assumir o poder político no Brasil, então a gente dá uma endireitada nas coisas aqui, né? Já tiramos o comunista mesmo, dá uma endireitada nas coisas aqui e devolvemos pro civil, cara. Pronto, arrumou aí, né? Então eram esses dois grupos dentro do exército, né? Os caras linha dura e a galera mais de boa, né? Dentro do exército. Então esses dois grupos aí, eles disputavam o poder. Eles vão disputar o poder dentro do período ali, durante esses 21 anos, né? A hora um grupo assumia o controle, a hora outro grupo. Já que as eleições eram indiretas, quem escolhia era uma junta militar, né? Era o colegiado deles que escolhia quem ia ser o próximo presidente. Na primeira eleição ainda houve, né, de forma indireta, participação dos deputados, mas a partir de então acabou, o deputado não votava mais, né? O parlamento brasileiro existia, mas não funcionava, né? Os deputados estavam lá, né? Né? Obviamente aqueles que eram a favor do golpe, os que eram contra foram caçados, né? Os de partido de oposição foram caçados, né? E o Brasil passou a ter um único partido político, né? Que era a Arena, que era o partido dos militares, tá? Os oposicionistas não tinham oficialmente um partido, mas depois vai se criar, que é o MDB, né? Que hoje é o famoso PMDB, voltou a ser MDB agora, né? Para vocês verem, o MDB era o partido do Michel Temer, era a oposição no Brasil, oficial, né? Então era uma galera era de elite também, não tinha gente pobre nesse partido, né? Não tinha trabalhador, não existia sindicato, a representação sindical acabou, não tinha, era proibido fazer greve, era proibido fazer reunião, mas isso fica para a próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os atos institucionais, né? Como eles vão cercear a liberdade e como vai se dar a perseguição, a tortura, a criação de organismos de polícia repressora, literalmente, né? Organismos governamentais cuja única função era investigar, era observar, exercer a liberdade mesmo, né? Os caras tinham o direito de entrar na tua casa, procurar ver se você tinha alguma coisa subversiva, se eles encontrassem um livro, né, que era proibido pela ditadura, se você tinha uma obra considerada comunista na tua casa, já era o suficiente para você ser preso, né? Não tinha direito a habeas corpus, não tinha julgamento, não tinha direito à defesa, né? Então, esse virou o Estado brasileiro. As pessoas muitas vezes vêm e falam, mas o meu avô que viveu naquela época falou que não era nada disso, professor. Aí a gente entra no negócio chamado local de fala, né? Não é porque o seu avô não viveu
que não tenha acontecido, né? Provavelmente, né, o seu avô, a pessoa que vivia nessa época, que comentou isso com você, provavelmente ele não estava ligado a esses grupos contrários, né, a, a, a essa cerceação da liberdade. E a gente tem que ver também o local, né, conforme o local geográfico do Brasil, né, que a pessoa vivia, ela vai ter mais ou menos, vai sofrer mais ou menos essa questão da perseguição política. Né? Uma coisa é você viver num subúrbio do Rio de Janeiro nessa época, outra coisa é você viver no interior do Paraná nessa época, né? Aonde que a repressão vai ser maior, tá? Aonde que vai ter mais agente da ditadura, em Tibagi dos anos 60 ou São Paulo dos anos 60, né? Então a gente tem que equilibrar. Não é porque nossos parentes, nossos avós, nossos tios, nossos pais não viram que não aconteceu, tá? Aconteceu sim, e foi muito grave, né? E a gente tem que falar esse tipo de coisa para que isso não volte a acontecer, porque infelizmente nós estamos aí, né, no século XXI e a gente vê pessoas pedindo novamente intervenção militar, né, como se aquilo tivesse sido algo bom, como se os militares tivessem resolvido os problemas do Brasil, né? E é o que a gente vai ver, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, né? Boa parte dos problemas brasileiros que a gente enfrenta até hoje, eles acabaram se aprofundando ainda mais nesse período, nos anos 60, né? No período da ditadura, a gente vai ter aí um empobrecimento muito grande da população brasileira, né? Mesmo com os fatídicos, os famosos, né? Milagre econômico do Brasil e tal, né? Mas isso fica para a próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então a nossa atividade, né, pessoal, para essa semana, né, eu quero que vocês façam ali as atividades da apostila, né, a partir da página 363, né, tem algumas atividades ali até a síntese ali, página 367. Então essas atividades que eu quero que vocês façam ao longo da semana, né, para entregar na segunda-feira da semana que vem. E para amanhã, né, eu quero que vocês entreguem amanhã um, um vídeo, um áudio, né, em que vocês façam uma relação entre o 7 de setembro, né, de ontem, independência do Brasil, né, vocês relacionem com o golpe militar. Né? O que é a independência do Brasil? Né? Será que o Brasil, desde 7 de setembro de 1822, né, até hoje, o Brasil é um país independente? Então, essa que fica a pergunta, eu vou colocar ali escrito para vocês, facilitar para que vocês façam, né? Mas é isso. Então, a partir da nossa próxima aula, segunda-feira, a gente vai mergulhar de cabeça na ditadura militar, né? Então, leitura da apostila, principalmente, é o mínimo que eu espero que vocês leiam a apostila, né, tal. Mas leitura, assistam vídeos, tem bastante vídeos sobre esse assunto no YouTube, inclusive, né, vídeos que vão falar bem da ditadura. Assistam, né? Tragam questionamentos para a próxima aula, perguntem, estou à disposição de vocês praticamente 24 horas, né, no WhatsApp. Quem pergunta eu respondo, né, o pessoal pergunta no Classroom, eu respondo também, tá? Então entrem em contato se tiverem dúvida, se quiserem perguntar, comentar, qualquer coisa o professor está à disposição de vocês, beleza, moçada? Então por hoje é só, boa semana, estudem bastante, vamos que vamos, tá acabando aí a quarentena. Até mais.